Eu começo com uma pergunta: o que é Ajax? Para isso, nós temos aqui um site muito interessante, chama-se Google, que pode nos dar um breve sentido dessa sigla. Ajax vem da expressão em inglês Asynchronous JavaScript and XML. É um JavaScript assíncrono e usa também XML. Basicamente diz aqui que é um objeto do tipo XML HTTP request para se comunicar com os scripts do lado do servidor. Nós sabemos uma coisa, que quando nós temos um navegador, o navegador está do lado do cliente, e quando nós acessamos uma página web, essa página web ela está no servidor. Nós vamos aprender a fazer um código aqui para que nós possamos exercitar o que é uma requisição síncrona e o que é uma requisição assíncrona. Para isso, nós vamos começar aqui no nosso software maravilhoso. Vou usar aqui o NetBeans, vou criar uma aplicação web rapidamente, Java para web, vou usar aqui Java para web, aplicação web, chamá-la de teste Ajax. Próximo, vou deixar aqui o servidor web e finalizar. Nós temos então uma aplicação web aqui em Java. Vou criar rapidamente um HTML que tem o nome de formulário. Esse formulário vai chamar a página salvar.jsp e eu vou enviar esse formulário com o método post. O que vai ter nesse formulário? Um único campo, vou colocar um label aqui, chama-se nome, e colocarei também um botão para enviar o formulário. Temos aqui o nosso formulário. Esse nosso formulário envia o que está preenchido aqui, que será a caixa de texto nome, para uma página salvar.jsp. No entanto, essa página salvar.jsp não existe. Então, vou criá-la, botão direito aqui em páginas web, novo JSP, e vou chamá-la de salvar. Não preciso colocar .jsp, que ele já coloca aqui, finalizar. Feito isso, vou arrancar aqui o comentário. O que essa página vai fazer? Bem, essa página simplesmente ela vai receber os dados do formulário. E como é que a gente recebe isso? Vou criar uma variável do tipo string, uma variável texto, e a gente coloca assim, ó, request.getParameter. E aí a gente coloca aqui o nome da caixa que está lá no nosso formulário, que é a caixa nome, este nome aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou imprimir aqui simplesmente assim, uma mensagem aqui no JSP. Vou colocar aqui, olá, oi. Vamos imprimir o nome da pessoa. Para isso, nós vamos colocar aqui em JSP dessa forma. Muito bom. O que esse código faz é receber o nome e dar uma mensagem. Oi e o nome do sangue bom. Vamos rodar. Botão direito em index.jsp, executar arquivo. Nosso projeto rodando, vamos no navegador. O nosso endereço, localhost 8089, foi a parte que rodou aqui. E na nossa página index.jsp. Quando eu escrever aqui um nome, por exemplo, Leandro, nome muito bonito, vou clicar em salvar, ele envia para o servidor esses dados e chama a página salvar.jsp, que dá a mensagem, recebe os dados e dá a mensagem. Observe uma coisa, essa requisição é uma requisição síncrona. Por que uma requisição síncrona? A partir do momento que eu clico aqui no salvar, a minha página ela não tem mais nenhuma funcionalidade e ela aguarda então a resposta do servidor. Quando eu clico em salvar é muito rápido, no entanto vai para o servidor e aguarda a resposta do servidor e carrega a página para mim. O que acontece é que essa requisição é síncrona porque enquanto eu aguardo o servidor eu não posso fazer nada nessa página. Essa página não funciona enquanto eu aguardo a resposta. Então eu tenho uma requisição síncrona. O que é uma requisição assíncrona? Eu posso enviar esse mesmo dado para o servidor, no entanto, eu posso receber essa resposta do servidor, não necessariamente no mesmo momento em que eu enviei, mas um pouco tempo depois. E eu não sei quando isso acontece, pode ser um pouquinho de tempo, pode demorar um pouquinho de tempo, não importa. O importa é que eu posso, então, gerenciar a minha requisição de uma forma diferente. Eu posso clicar em salvar e quando a resposta chegar eu vou fazer alguma coisa. A maioria das aplicações web usa isso hoje. Se você acessar o Facebook, por exemplo, lá na direita, lá fica aparecendo não sei quem curtiu não sei o que, ou aparece aqui no meio assim, novas histórias, todos aqueles recursos são recursos com Ajax. Quando você consegue, por exemplo, conversar num bate-papo e navegar na timeline ao mesmo tempo, então isso também é um recurso de Ajax. E muitas outras aplicações web usam isso. Então, Ajax para nós é o momento aí das aplicações web. Então,
Vou fazer aqui esse mesmo código agora, só que usando o Ajax. Para nós entendermos um pouco melhor, nós vamos entender que nós precisamos de um objeto do tipo XML HTTP Request. No entanto, cada browser nomeia esse objeto, cria esse objeto de um jeito. Alguns browsers criam assim, outros browsers criam assim. Internet Explorer, por exemplo. Então, para nós não termos esse problema de termos que gerenciar esse tipo de coisa, o que nós vamos fazer é usar o jQuery, essa biblioteca maravilhosa JavaScript que nos facilitará no uso de Ajax. Então, nós temos no jQuery, por exemplo, um método chamado Ajax. E esse método Ajax, ele nos permite informar como eu quero enviar os dados para o servidor, se é post, se é get, por exemplo, qual é a página no servidor que eu quero chamar e quais os dados que eu quero enviar para lá. No nosso exemplo, o método que nós enviamos, observe o código, lá na página index.jsp foi o método post. A URL seria salvar.jsp e os dados que nós estamos passando é somente, nesse caso, a caixa de texto nome. Beleza, então aqui nós passaríamos post, salvar.jsp, nome, 2 pontos, e pegaríamos o conteúdo da caixa de texto nome. Quando essa requisição é feita, então nós temos o envio para o servidor. No entanto, a resposta não vem imediatamente, é assíncrono. Sendo assíncrono, nós temos então que criar uma função que nós chamamos de função de callback. Essa função de callback ela vai ser chamada quando a resposta do servidor chegar. Então, nós definimos aqui, por exemplo, assim, uma função que recebe uma mensagem do servidor e essa mensagem vai aparecer no meio de um alert. Então, quando a requisição estiver feita, estiver pronta, então nós vamos ter a resposta e essa resposta para nós vai aparecer aí num alert. Para nós não termos que usar esse método Ajax, nós podemos enviar os dados para o formulário, para o servidor, de uma forma um pouco mais simples, que é através do método post. Então nós colocamos a URL, nós podemos colocar os dados aqui não tem esse exemplo, nós podemos colocar os dados que vão ser enviados e nós definimos a função de callback, que vai ser chamada quando houver a resposta do servidor. Nós vamos usar esse exemplo aqui e aí nós vamos melhorar aí a nossa requisição agora com a Ajax. Observe, antes de mais nada eu preciso fazer o download do jQuery, então eu vou procurar aqui no Google jQuery Download, vou clicar nesse link aqui, Download jQuery, vou baixar aqui a versão comprimida de produção, botão direito, salvar link como, e aí eu salvo então aqui na minha área de trabalho, teste Ajax, vou criar aqui dentro de web uma pasta chamada JS, e dentro de JS vou colocar o jQuery. Feito isso, lá no NetBeans apareceu para nós então a pastinha JS com o jQuery, vou colocar o jQuery na página, para isso eu vou arrastar aqui, Muito bem, então ele já entendeu que o jQuery está ali. Observe uma coisa, não é possível fazer Ajax sem JavaScript. Então nós precisamos do JavaScript e aqui estamos usando a biblioteca jQuery para facilitar o código. Beleza, o que nós vamos mudar aqui agora? Bem, quando o formulário for enviado, nós vamos mandar retornar o conteúdo da função salvar. Vou chamar aqui função salvar. Beleza, essa função salvar não existe ainda. Então vou criá-la aqui em JavaScript, vou colocar aqui o código e vou criar a função aqui no meio, função salvar. O que essa função salvar faz? Primeiro ela tem que receber os dados do formulário para poder enviá-los ao servidor. Então vou criar uma variável nome que recebe o conteúdo da caixa nome. Para isso eu vou pegar com jQuery mesmo, eu vou pegar assim, input igual a nome. E vou pegar aqui o valor da caixa que pega com ponto val. Beleza, e agora eu posso enviar para o servidor, indicando qual é a página que eu quero chamar, quais são os dados que eu quero enviar, e vou fazer isso dentro de um objeto JavaScript, que é aqui com essas chaves que nós indicamos um objeto JavaScript. Eu vou falar assim, nome, 2 pontos, nome. Esse é o nome do parâmetro que eu estou enviando para o servidor, e esse é o nome da variável que está sendo enviada para o servidor. Beleza. Feito isso, nós vamos definir uma função de callback. Quando essa função vai ser executada? Quando houver a resposta do servidor. Então vai chegar uma variável aqui que é data.
esse data vai chegar aqui e nós vamos dar uma mensagem na tela. Vamos falar assim, ó, alert, mensagem bem podre mesmo, bem bonita, né? Então ele vai fazer a requisição para o servidor e vai devolver aqui. Quando ele devolver, ele vai dar um alert na tela. Uma coisa importante, se eu falei que o meu formulário não retorna, se ele retorna alguma função, então eu vou mandar essa função retornar o valor falso. Por quê? Se a função retornar true, o formulário vai ser enviado de uma forma síncrona. E é o que eu não quero, eu quero enviá-lo de uma forma assíncrona. Desse jeito aqui, nós vamos ter agora uma mudança no nosso funcionamento do formulário. Vamos ver? Vamos rodar aqui, eu vou dar um F5 na página. Sempre que você estiver rodando o código JavaScript, dá um F12 para ver se está dando erro no console aqui, ó. Esse console JavaScript aqui para nós vai mostrar se está dando erro ou não. Vou escrever aqui Leandro e vou clicar em salvar. Observe que apareceu a mensagem Oi, Leandro, de uma forma assíncrona, porque não recarregou a página, não mudou a página, eu não precisei carregar uma nova página e então nós temos aqui um código funcionando de forma assíncrona. Mas você fala assim, puxa, está muito podre esse alert, vamos melhorar? Vamos, concordo que está podre. Então eu vou criar aqui um div, esse div mensagem vai exibir a mensagem que vier lá do servidor. Para isso eu vou fazer assim, ó, no lugar do alert, vou colocar aqui o div mensagem, se ele tem um ID, vou pegá-lo pelo nome, pelo ID dele. Vou colocar .html data, que isso aqui é o resultado que vem do servidor. O resultado que vem do servidor é aquilo que eu mandei imprimir lá no servidor. Então, quando eu recebo esses dados do servidor, então esses dados vão ser exibidos aqui no div mensagem. Vamos ver? Vamos lá no nosso navegador, vou dar F5 aqui de novo, porque eu fiz uma alteração no código. Vou escrever Leandro e quando eu clicar em salvar agora, opa, oi Leandro. De uma forma assíncrona, nós então fizemos uma requisição ao servidor, voltou essa requisição e eu posso então com o Ajax mudar só um pedacinho da tela ao invés de carregar toda a página novamente. Isso é muito bom para também quando nós trabalhamos com conexões mais lentas e também para nós consumirmos menos banda do usuário, tendo em vista que hoje a maioria do acesso à web é feita através de dispositivos móveis. Então pense nisso, vamos trabalhar com a Ajax, mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões e nós tentaremos esclarecê-las. Um abraço!